uma grande atualização sobre como uma líder de torcida de 18 anos morreu em um navio de cruzeiro da Carnival. Descobrimos quem estava, supostamente, com Anna Kepner quando ela embarcou em um cruzeiro para o Caribe, onde acabaria perdendo a vida. Recebemos relatos de que o corpo dela teria sido encontrado, abre aspas, enfiado debaixo de uma cama. Mas isso significa que essa jovem brilhante foi assassinada? Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. O FBI tem sido bastante discreto em relação à investigação da morte de Anna Kepner, de 18 anos. Até mesmo a família dela disse à imprensa que ainda está aguardando informações do departamento. E esse silêncio por parte dos investigadores só alimentou algumas especulações horríveis na internet sobre o que aconteceu com Anna Kepner. Agora, este é um vídeo gravado por um repórter de televisão chamado Sheldon Fox. Ele trabalha na WSVN em Miami. E isso mostra um corpo sendo retirado de um navio de cruzeiro da Carnival chamado Horizon, no sábado, 8 de novembro. Esse corpo foi então levado para o Instituto Médico Legal no condado de Miami-Dade, na Flórida. Agora, acredita-se que o corpo seja de Anna Kepner, 18 anos. Agora temos mais dados que podem coincidir com a linha do tempo divulgada pelo Instituto Médico Legal sobre a morte de Anna Kepner. O Instituto Médico Legal registrou o horário da morte dela como 11h17 da manhã do dia 7 de novembro. Esse é o dia anterior à chegada do Horizon, de volta ao porto em Miami. De acordo com relatos do Daily Mail, Kepner estava no cruzeiro com a família. Isso inclui o pai dela e a esposa dele. Não está claro quantos outros membros da família estavam com eles nesse cruzeiro. O Daily Mail teria conversado com familiares que afirmam que a família de Anna fez o cruzeiro a bordo do Horizon, um enorme navio de cruzeiro da Carnival que pode transportar cerca de 4.000 passageiros. É realmente uma cidade flutuante, ao pensar em restaurantes, quartos de hotel e locais para reunir pessoas e proporcionar experiências incríveis a bordo nas férias. Este navio partiu de Miami em um cruzeiro de 6 dias pelo Caribe Ocidental, passando por lugares como Jamaica, Grand Cayman e Cozumel, no México. Agora sabemos, pelo TikTok dela, que este foi, na verdade, o segundo cruzeiro da Carnival que Anna fez este ano. Ela postou este vídeo em maio, durante um cruzeiro com a família. Na legenda, disse: "Quero voltar". Agora, esse navio estava a caminho de volta para Miami depois de ter parado no México, quando algo deu muito errado. Kepner não aparenta se envolver em encrenca com frequência. Na verdade, é o contrário. Ela foi líder de torcida, ex-ginasta e tinha grandes planos. Ao se formar no ensino médio em maio, os pais disseram à ABC News que ela havia feito recentemente um teste para entrar no exército após a escola. Ela queria um dia se tornar policial em sua cidade natal, Titusville, Flórida, para poder proteger as pessoas. Titusville está a cerca de 3 horas e meia ao norte de Miami, na costa espacial da Flórida, próximo ao Centro Espacial Kennedy. Tudo bem, vamos falar sobre essas novas informações que estamos aprendendo. O que ocorreu no último dia em que Kepner foi visto vivo neste navio de cruzeiro? Era a noite de 6 de novembro. Kepner aparentemente não estava se sentindo bem e disse à família, enquanto jantavam, que iria voltar para a cabine. Segundo fontes ouvidas pelo Daily Mail, não é incomum que alguém no final de um cruzeiro de 6 dias não se sinta bem. Se você pensar no tempo, no mar, na comida, em tudo isso. E Kepner voltou para sua cabine, segundo o portal. E esse foi o fim da noite. Então vamos para a manhã seguinte, que é 7 de novembro. O pai de Kepner e a esposa dele se encontraram para o café da manhã, mas não havia sinal de Anna Kepner. O corpo dela foi encontrado às 11 da manhã na sua cabine. O corpo dela foi encontrado, supostamente, por uma camareira quando ela entrou no quarto para arrumá-lo. Segundo o Daily Mail, que ouviu 2 fontes anônimas, o corpo de Kepner foi achado enrolado em um cobertor
coberto por colete salva-vidas e escondido debaixo de uma cama. Agora, só para lembrar, nós não sabemos em que condição o corpo de Ana estava e o FBI não confirmou nada sobre se houve ou não crime na morte de Ana. E também não sabemos a causa da morte de Ana neste momento. O que sabemos é que o médico legista determinou o horário da morte dela como 11h17 da manhã do dia 7 de novembro. E isso pode coincidir com o momento em que a camareira supostamente encontrou o corpo dela dentro da cabine, quando entrou no quarto para arrumá-lo. O Horizon retornou ao porto em Miami no dia seguinte, em 8 de novembro. E é nesse momento que vemos o vídeo da WSVN mostrando o corpo de Kepner sendo retirado do navio. Agora, de acordo com o Cruise Blog, que cobre o setor, passageiros disseram que ouviram um alerta de emergência médica no convés 8 do Horizon. E houve alguns hóspedes que foram avisados de que precisavam desocupar suas cabines mais cedo do que normalmente fariam no dia em que o navio retornou ao porto. O blog também diz que o navio deu meia volta e iniciou seu próximo cruzeiro no dia 8, o mesmo dia em que havia retornado ao porto de Miami com o corpo de Kepner a bordo. Esse navio manteve o cronograma e retornou a Miami em 16 de novembro. Passageiros do próximo cruzeiro relataram que, ao embarcar, o convés onde acharam o corpo de Kepner estava isolado. Todos esses relatos ainda não foram confirmados pela polícia ou investigadores. O corpo de Ana foi levado a uma funerária perto de sua cidade natal, onde será sepultada. Os resultados iniciais da autópsia ainda não foram divulgados e pode levar várias semanas, até que os resultados finais sejam tornados públicos. Segundo o site floridatoday.com, contatei a Carnival Cruzeiros para uma declaração e foi isso que nos disseram, abre aspas. O FBI investiga a morte de um hóspede do navio Carnival Horizon que voltou ao porto de Miami no sábado, 8 de novembro. Como o assunto está sob jurisdição policial, o Escritório de Relações Públicas do FBI em Miami deve fornecer mais detalhes. Apoiamos a família do hóspede. Quando o FBI assume um caso, ele recebe muita atenção. Mas é importante observar que isso não significa que houve crime envolvido. O FBI diz que é responsável por investigar mortes suspeitas de cidadãos dos Estados Unidos da América. Em seu site, o FBI afirma, abre aspas, a autoridade do FBI para investigar crimes e aplicar as leis dos Estados Unidos da América em navios de cruzeiro, em outras embarcações em alto mar ou dentro das águas territoriais dos Estados Unidos da América depende de vários fatores, incluindo a localização da embarcação, nacionalidade do autor ou da vítima, e não sabemos se há um autor neste caso, propriedade da embarcação, pontos de embarque e desembarque, e o país em que a embarcação está registrada. O texto afirma que, em geral, os Estados Unidos da América têm jurisdição sobre crimes em navios se ocorrerem dentro de sua jurisdição marítima, e a embarcação pertence total ou parcialmente à pessoa ou empresa dos Estados Unidos da América. A jurisdição sobre crimes cometidos por ou contra cidadãos dos Estados Unidos da América em embarcações estrangeiras. Se o crime ocorrer durante uma viagem com partida ou chegada programada nos Estados Unidos da América, então você pode ver por que o FBI estaria envolvido nesse caso. Navios como Horizon, novamente, são enormes. A companhia de cruzeiros possui equipe de segurança própria a bordo. A empresa possui uma equipe de segurança corporativa que comunica ao FBI possíveis crimes a bordo do navio. E nos disseram que muitas pessoas que fazem parte dessas equipes de segurança corporativa podem ser ex-membros do FBI. A Carnival afirma em seu site ter investido bilhões em segurança em seus navios na última década. E, cito, todos os navios também são monitorados 24 horas por dia em um centro de operações de frota de última geração na nossa sede em Miami. Além do monitoramento eletrônico de todos os sistemas do navio, o Centro de Operações de Frota conta com especialistas técnicos de operações marítimas e náuticos para fornecer recursos de resolução de problemas e suporte ao capitão e à equipe de liderança do navio. Não se sabe que câmeras monitoravam Ana na noite de sua morte, nem se ela foi vítima de crime.
Mas tivemos que pesquisar quantas vezes assassinatos acontecem em navios de cruzeiro, porque parecia algo extremamente raro. Segundo um blog, descobrimos que isso é muito raro. O único blog que encontramos sobre isso é o Luxury Travel Diva, que menciona dados da Associação Internacional das Linhas de Cruzeiro, aparentemente um grupo comercial, que diz que só houve 15 mortes devido à violência em navios de cruzeiro desde o ano 2000. Então, é muito raro, especialmente quando você pensa em todas as informações que uma companhia de cruzeiro teria sobre cada passageiro a bordo. Não está claro se estamos lidando com esse tipo de situação aqui. Agora, para falar mais sobre isso, está comigo o ex-agente do FBI, Colin Schmidt. É sempre um prazer tê-lo aqui no Law and Crime. Já falamos um pouco sobre isso. Saiu um artigo no Daily Mail, mas quero deixar claro que não é conforme o FBI. Isso é o Daily Mail, por meio de fontes anônimas, que está divulgando essa informação. Mas se for verdade que o corpo dela foi encontrado nessas condições, digamos, enrolado em um cobertor debaixo de uma cama, com coletes salva-vidas ao redor, o que isso te diz sobre como está a investigação neste momento? É claro que ela não se enrolaria sozinha num cobertor e se cobriria com coletes salva-vidas. Alguém fez isso. Então, é exatamente nisso que o núcleo da investigação vai se concentrar, em quem a colocou nesse estado. Se ela tivesse desmaiado ou morrido de overdose ou outro problema, obviamente teria sido encontrada em estado natural, deitada ali. Mas o fato de ela ter sido encontrada, supostamente encontrada dessa maneira, me diz que há outras pessoas que sabem o que aconteceu com ela. E uma grande, na última vez que conversamos, soubemos das autoridades que o médico legista de Miami-Dade informou que a morte dela ocorreu em 7 de novembro, às 11 horas e 17. E aí você tem esse artigo dizendo que foi por volta das 11 horas da manhã que a empregada, naquele dia, entrou no quarto dela. O horário da morte seria registrado para o momento em que a pessoa foi encontrada? Não. A empregada a encontrou. Isso pode indicar algo mais? Não, e até me surpreendo que tenham divulgado isso. Mas o horário da morte é o horário da morte. Eles vão conseguir determinar isso a partir do exame do corpo, de exames de sangue, de vários aspectos do estado do corpo. Quero dizer, a ciência por trás da identificação do horário da morte de uma pessoa falecida é muito avançada. Então, eles conseguem chegar bem perto do horário real. Então, quando ela foi encontrada e quando foi determinado o horário da morte, pode haver uma discrepância só com base nas informações que estão indo e vindo, e nada foi corroborado. Como é que a investigação procede quando, se você encontra um corpo nessas condições e a gente não sabe se houve crime, mas eles só voltaram para o porto no dia seguinte? Acredito que orientaram as pessoas a sair das cabines por volta das 7 da manhã, nesse convés onde ocorreu tudo. Mas eles já estavam em Miami no dia seguinte. O corpo dela foi achado por volta das 11 da manhã anterior. Como a investigação procede diante de questões logísticas, como um navio de cruzeiro? O mais difícil é isolar a cena do crime para impedir que alguém entre e destrua evidências, intencionalmente ou não. O fato de haver 4.000 pessoas no navio de cruzeiro aumenta a preocupação deles. Então, eles precisam equilibrar isso com a integridade da cena do crime. Portanto, o primeiro passo seria isolar a área onde ela foi encontrada. Como falei no último podcast, empresas de navios de cruzeiro costumam ter policiais aposentados ou ex-agentes do FBI em sua segurança. Eles orientarão a tripulação do navio sobre como lidar com o corpo, preservando as evidências. E então esperar o FBI chegar para fazer uma análise da cena do crime. E então recuperar o corpo e levá-lo ao médico legista. Porque essa era uma dúvida que eu tinha. Onde não sabemos se foi encontrado sangue na cena ou algo assim. Mas se foi, e não é só o corpo que foi encontrado, e você sabe, odeio especular, mas é tipo, se foi uma overdose e não há nenhum tipo de evidência ao redor do corpo sugerindo que houve algum tipo de crime, como força bruta, trauma ou algo assim, é possível isolar uma cena de crime em casos de sangue? Isso é um problema? Se você só chegar à cena cerca de 24 horas após o corpo ser encontrado?
Bem, isolar a cena do crime, nesse caso, é basicamente trancar a porta da cabine e garantir que ninguém entre lá, colocando possivelmente um aviso, ou um membro da tripulação para garantir que ninguém entre ou saia. Só as autoridades policiais poderão entrar lá. Esse é o primeiro passo. Se houver outros hóspedes na cabine, eles seriam transferidos para outro quarto. O segundo passo é congelar as imagens das câmeras e preservar todas as evidências que poderiam sumir ou ser apagadas nesse período. Mas entre o momento em que o FBI é notificado sobre esse caso e o momento em que eles realmente chegam lá e começam a coletar todas essas evidências, Como ex-agente do FBI e diante do grande interesse público, é raro ver casos assim, especialmente em navios de cruzeiro. Mas o FBI não disse muita coisa. Eles estão investigando. Só isso. Eles não disseram se houve crime ou não. Já passou mais de uma semana desde que retiraram o corpo dela do navio de cruzeiro em 8 de novembro. O que você acha dessa falta de informações vindas de fontes oficiais até agora? Até mesmo a família de Ana disse que realmente não ouviu nada dos investigadores. bem, realmente não há muito o que dizer sobre isso. O FBI simplesmente não comenta investigações em andamento, a menos que haja algum tipo de necessidade política ou de segurança pública para compartilhar essa informação. Além disso, a família decide se compartilha informações ou não. E certamente eles estão em um profundo estado de luto neste momento. Então não estão realmente preocupados com o que o público quer saber. No fim, é deixar a investigação seguir seu curso. Tenho certeza de que o FBI fará uma investigação muito minuciosa. Se houver outras pessoas envolvidas, tenho certeza que serão levadas à justiça. E quando se trata das especulações que vemos tanto, e nessa história tem sido, sabe, tudo o que você pode imaginar sobre o que as pessoas dizem que acreditam ter acontecido a bordo desse navio de cruzeiro. Agora você tem um artigo no Daily Mail expondo tudo. Como é por dentro para os investigadores, quando de repente o público começa a movimentar as coisas. Isso tem algum impacto na investigação ou gera pressão para dar alguma resposta ao público? Não para o FBI. Eles basicamente vão ignorar essa atenção da mídia, especialmente em um caso como esse, onde é meio que parece ser um crime violento e isolado. Agora, em casos de terrorismo, é um jogo totalmente diferente, onde você precisa se preocupar com o impacto na comunidade e garantir que não há outros possíveis agressores por aí que possam machucar as pessoas. Mas em um caso de crime violento, onde parece ter sido um incidente isolado, o FBI não tem interesse na mídia. Eles não vão compartilhar nada, eu ficaria surpreso se compartilhassem. E basicamente vão deixar a investigação seguir seu curso. E a pressão, se houver, viria da família da vítima e não da mídia ou do público. E esse é o outro lado da questão também. Quero dizer, até agora, a família da vítima disse que não recebeu muitas informações do FBI. Como normalmente é a comunicação com os familiares quando vocês ainda estão tentando descobrir exatamente o que aconteceu. Todo escritório de campo do FBI e do Procurador dos Estados Unidos da América tem um coordenador de assistência à vítima. Então, de modo geral, essa seria a entidade que interagiria com as vítimas. Em algum momento, os agentes do caso ou o escritório do Procurador dos Estados Unidos da América poderiam se reunir ou interagir com a família da vítima. Mas ainda é cedo na investigação e é improvável que possam compartilhar informações. Na verdade, eles ainda não reuniram todos os dados que continuam chegando da análise da cena do crime, assim como os telefones, os vídeos, as entrevistas com as pessoas que estavam ao redor dela e também as entrevistas com os membros da equipe. A celebração da vida de Anna Kepner será nesta quinta-feira em Titusville, onde ela morava. E o site Florida Today diz que o corpo dela foi levado para uma funerária perto de sua cidade natal. Do ponto de vista investigativo, ainda não sabemos a causa da morte. Isso ainda não foi divulgado. O que isso significa se o corpo não está mais com o legista ou autoridades? Bem, isso me diz que eles concluíram a investigação do corpo, por assim dizer. O médico legista já fez o exame, já fez a análise, e a única coisa que eles podem estar esperando é o relatório toxicológico, que leva um tempo para ser analisado. Então, isso me diz que essa parte da investigação já foi concluída.
E agora eles estão partindo para reunir informações que realmente podem desaparecer, como eu disse, com vídeos, memórias das pessoas, ou alguém apagando fotos ou dados de um celular. E vamos falar sobre esse navio de cruzeiro, porque o termo que eu sempre usei para ele é como uma cidade sobre a água, porque você tem restaurantes, bares, decks de piscina, tudo o que você pode imaginar. Você sabe, um navio de cruzeiro com 15 andares, 4.000 passageiros a bordo. Como você faz? Para o FBI. Você embarca, está tentando descobrir o que aconteceu com essa jovem, se foi crime ou não. Como você faz para tentar entrar em contato com cada pessoa com quem ela possa ter tido contato durante os 6 dias de cruzeiro? Ser um cruzeiro implica que todos a bordo, principalmente a tripulação, já foram identificados. Eles vão trabalhar de trás para frente e, se não conseguirem falar com alguém, resolvem depois. Eles vão identificar essas pessoas, descobrir seus endereços e enviar agentes para entrevistá-las em casa. Então, basicamente, tudo se resume à lógica e filtragem. As pessoas que, logicamente, estariam ao redor dela ou interagindo com ela nas 72 horas anteriores ao momento da morte seriam o foco deles. Assim como, obviamente, membros da família e membros da tripulação. Qual é o? E eu imagino que haja câmeras de vigilância por todo o navio de cruzeiro. Para uma empresa como a Carnival, sei que eles têm um centro de operações em Miami que monitora várias atividades. Eles afirmaram ter investido bilhões em segurança na última década. Que tipo de sistema é esse? Tipo, quão avançado é o sistema de segurança e o acesso a esse tipo de material que você teria como investigador ao analisar uma empresa do tamanho da Carnival? Bem, depende de que tipo de compromisso eles têm com esse tipo de segurança. Eu presumiria que eles têm câmeras muito boas nos corredores, assim como nos decks. Por causa do número de pessoas lá e pelo fato de estarem tão longe das autoridades, eles realmente precisam ter uma forma de monitorar os comportamentos no navio para que as coisas não saiam do controle. Presumo que seja bem eficiente. O FBI em Miami mantém uma relação de trabalho muito próxima com todas as companhias de cruzeiro, porque são a principal agência responsável por investigar esses crimes. Então, tenho certeza de que eles vão conseguir um vídeo muito bom, mas não acho que vão divulgá-lo ao público. Isso será algo que eles vão usar na investigação e para avançar no que precisam fazer para trazer justiça para essa jovem. Para o FBI, sendo uma agência que não divulga muitas informações até que a investigação esteja concluída, porque aí eu penso em casos onde pode ter ocorrido um crime violento e nós não sabemos se é esse o caso, mas um departamento de polícia local poderia, ao menos, confirmar que se acredita que houve crime envolvido. Você esperaria que o FBI só se pronunciasse oficialmente quando saísse o resultado final da autópsia, da toxicologia, e se esse for um crime em que alguém seja acusado? Tipo, é nesse momento que talvez a gente saiba mais informações oficialmente do FBI? Bem, isso também não depende só do FBI. Eles estão interagindo com o escritório do procurador dos Estados Unidos. E uma vez que eles apresentam o caso ao procurador, então o procurador passa a controlar a investigação, assim como todas as provas. E é ele quem determina quais informações serão divulgadas ou não. Muitas vezes o FBI é visto como uma espécie de monólito, mas eles são apenas uma peça no processo. Eles também devem seguir as regras do Departamento de Justiça e do escritório local do Procurador dos Estados Unidos. Então, para responder a sua pergunta, não espero que muita informação seja divulgada sobre isso, até que eles realmente, se acontecer, descubram quem participou ou sabia o que estava acontecendo e que haja uma prisão. E então, exames toxicológicos, geralmente, demoram semanas para apresentar resultados, especialmente se o corpo já foi. E por que normalmente demora tanto tempo, sabe? Seja várias semanas para receber o resultado de um exame toxicológico ou de uma autópsia final. Física, né? Você tem que analisar a biologia. Leva tempo para cultivar, analisar ou usar o espectrômetro. E dependendo do que eles estão testando, pode levar dias ou até semanas. Então, tudo depende do que eles estão procurando e do nível de sofisticação do laboratório.
Mas tenho certeza de que, seja qual for o resultado, ele será verdadeiro e poderá ser defendido no tribunal. O laudo toxicológico nos dará uma visão mais clara do que aconteceu com ela. E isso pode parecer uma pergunta óbvia, porque o FBI está investigando, mas mesmo assim, acredito que eles acham que ela morreu. Segundo o Daily Mail, o navio estaria em águas internacionais entre o México e os Estados Unidos, em algum ponto entre Cozumel e Miami. Essas são acusações federais, não baseadas na lei da Flórida. Seria então pela lei federal. Correto, tudo é federal. Existe uma seção marítima muito robusta no Código Penal Federal que rege esse tipo de comportamento, né, ou esse tipo de investigação. Tudo passaria pelo escritório do Procurador dos Estados Unidos da América. E se isso acabar sendo um crime, veremos como esse caso vai se desenrolar no Tribunal Federal. Claro, até agora, só sabemos que o FBI está investigando e agora surgiu este artigo do Daily Mail com algumas alegações. Colin Schmidt, ex-agente do FBI, é um prazer tê-lo no Law and Crime. Obrigado por vir. Obrigado. Muitas pessoas estão lembrando da vida de Anna Kepner. O carro dela está estacionado na vaga de estacionamento dos veteranos na escola onde ela estudava. A Temple Christian School, onde ela estudava, publicou uma homenagem nas redes sociais escrita, ao que tudo indica, por um professor. Diz o seguinte: você era uma jovem brilhante e de bom coração, cuja presença trazia calor e energia para a sala de aula. Sua curiosidade, seu espírito gentil e a maneira como você cuidava das pessoas ao seu redor deixaram uma impressão duradoura em mim e em todos que te conheceram. Vou sentir falta de você aparecendo na porta do meu escritório para dizer oi, e isso se transformar em uma conversa divertida de 15 minutos. Perder você é doloroso, mas sou grato pelo tempo ao seu lado e pelo privilégio de tê-lo na família TCS. Sua ausência será sentida diariamente, mas seu impacto e memórias seguirão vivos em nossos corações. Segundo o obituário de Per Kepner, a celebração da vida dela será na quinta-feira, 20 de novembro. Quando o FBI e outras agências confirmarem mais informações, avisaremos você. Este foi o On the Case, da Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e no Spotify. Eu sou Christy Stewart. Nos vemos na próxima vez.